Boa tarde a todos. Então, também agradeço imensamente o convite de estar aqui nesse evento. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre um assunto um pouco diferente da professora Karen, mas como as mudanças na genômica afetam a percepção da sociedade sobre a genética. E nós vamos ver como isso ocorre através de companhias, empresas, websites, que oferecem serviços relacionados à genética para a população em geral. Então, vou começar com uma comparação entre algo que nós podemos chamar como a genética clássica, que se preocupava principalmente com características mendelianas, mas mais do que com características, com doenças mendelianas, aquelas que são causadas por alterações em um único gene, e que essas alterações elas são raras, então elas são pouco frequentes na população e elas têm um grande efeito. E causam, então, essas doenças genéticas que a gente conhece, hemofilia, fenilcetonúria. Conhecemos o nome, mas conhecemos muito poucas pessoas com essas doenças. À medida que as tecnologias na área da genética e da genômica evoluem, nós começamos a entender melhor a genética dos traços comuns, daquilo que de fato tem impacto na vida da maior parte das pessoas. Por exemplo, a obesidade, a hipertensão, qual é o componente genético para características como inteligência, tendência à depressão e etc. E essas variantes associadas a esses traços, em geral, são variantes comuns, ou seja, presentes em várias pessoas da população, uma frequência alta na população, mas cada uma delas tem um pequeno efeito. E isso é algo que, do ponto de vista da pesquisa nessa área, é muito importante, mas a tradução deste pequeno efeito dessas variantes comuns para a população é bastante complexo. Nós já vamos ver como isso acontece. Bom, na medida, então, que a genética começa a apresentar informações sobre como essas características comuns de interesse médico ou não são determinadas ou são herdadas, começam a surgir empresas que vendem testes capazes de detectar estas variações. Lembrando que essas variações têm um efeito muito pequeno, mas isso a gente não precisa dizer quando vende o teste. A principal dessas companhias que vende o que nós chamamos de testes diretos ao consumidor é a 23andMe. Não é a primeira companhia a ser criada desse tipo, mas é a companhia mais duradoura e talvez a mais conhecida. O que mais me impressiona nessa companhia é o seu slogan, Welcome to You. Antes de fazer um teste de saliva e receber a sua característica genética, você não tinha se conhecido ainda. Mas agora, isso será possível. Existem outras. A Veritas é outra dessas companhias. Vejam, uma companhia muito aclamada do ponto de vista de companhia inovadora, de companhia disruptiva, uma das 50 companhias mais disruptivas de 2018. O que eles vendem? Um teste genético. Não só um teste genético, mas um aplicativo. Então, você pode, no seu celular, ficar olhando as suas características genéticas. Muito importante. Então, veja só, eles olharam mais de 40 mil genes associados com centenas de condições de saúde. Eu achava que nós tínhamos em torno de 30 mil, mas eles olharam mais de 40 mil. Mais de 70 traços e mais a sua ancestralidade. E você tem duas variantes clinicamente relevantes, que são associadas a um risco maior de câncer. E 12 variantes notáveis. Veja, com 12 condições conhecidas e todo o resto, você não tem variante nenhuma. De novo, quando a gente compra, então, o teste é um teste de saliva, a pessoa faz um kitzinho para coleta de saliva, vem nessa caixinha, depois isso aqui a gente coloca aqui dentro e manda de volta para a companhia e recebe essa maravilhosa congratulação aqui, você está no seu caminho. E
depoimento de um consumidor, eu gostaria de estar na vanguarda, eu queria me empoderar de saber sobre os meus genes e a constituição da minha saúde, fazer decisões sobre isso baseadas nos meus genes. Tá? Bom, existem várias companhias desse tipo e várias companhias que vendem também outros tipos de teste. Nós vamos ver algumas delas, testes de ancestralidade, testes para performance atlética, nutrigenética. Então, os testes de ancestralidade, agora, hoje, são as companhias mais comuns, né, serem feitos. O 23andMe teve um problema nos Estados Unidos com o FDA, porque o FDA proibiu que eles vendessem testes relacionados a condições de saúde, por entender que não havia um controle de qualidade adequado e um aconselhamento genético adequado, mas eles continuam vendendo no Reino Unido, então não tem problema, você pode mandar o teu kit para a Inglaterra. Mas as companhias de testes de ancestralidade têm um apelo muito importante nos Estados Unidos, especialmente para a população afro-americana. Né? Por quê? Porque são pessoas que vieram como escravos, né, e que foram destituídos do seu conhecimento sobre a sua herança cultural. E encontram num conhecimento sobre a sua herança genética um proxy, digamos assim, para a sua herança cultural. Existe um documentário sobre esse assunto que conta a história dessa senhora, Vi Higginson. No documentário, ela faz um teste genético. Mas eles não oferecem um teste genético para ela, eles oferecem 3 testes. O primeiro teste vem o resultado, e nessa empresa diz que ela é descendente do povo Mende, de Serra Leoa. Ela acha isso muito interessante, fica muito feliz. Eles filmam ela quando ela recebe o segundo resultado da segunda empresa, que é a Relative Genetics, que diz que ela é do povo Wobi, da Costa do Marfim. Mas, também, tá bem. Né? Aí vem o terceiro teste, que diz que, na verdade, ela é descendente dos Mandika, de Senegal. E aí ela fica muito brava. Mas que tipo de teste é esse? Eu escolho de onde eu quero ser? Ora, se a gente olha na África, aqui o mapa da África, Senegal, Serra Leoa, Costa do Marfim, são uma região da África. O teste genético é capaz de identificar populações de uma região da África. Mas dizer para ela que ela é desta região geográfica da África não serve, não vende o teste. O que vende o teste é dar uma ancestralidade a uma população específica, o que o teste não é capaz de fazer. Tá? Outro tipo de teste são os testes de relacionamento, testes genéticos para relacionamento. Tá? A gente ri, a gente acha que é brincadeira, mas isso existe, as pessoas pagam. E, de novo, vocês vão ver, uma dessas empresas tem sido aclamada como uma grande startup. Né? Agora, bom, os testes de relacionamento, eles são baseados todos em pesquisas que vêm desde a década de 70, com camundongos e ratos, e que foram feitos alguns estudos em humanos que dizem que as pessoas são atraídas por indivíduos que têm um HLA diferente do seu. E aí, em 1990 e poucos, foi feito o teste da camiseta suada. Né? Um pesquisador sueco pediu para homens usarem uma camiseta por 3 dias. Tinham que usar a mesma camiseta. E depois ele pediu que mulheres cheirassem essas camisetas e dissessem que camisetas elas achavam que cheiravam melhor do que as outras. Tá? E aí ele comparou os tipos de HLA das pessoas. E viu que as mulheres tendiam a escolher camisetas de homens que tinham um HLA diferente do delas. Tá? E esse estudo vem sendo replicado e não replicado ao longo do tempo, desde 1995. Mas fazer isso hoje, vender isso como um teste, eu te mando uma camiseta suada, é muito ruim. Mas eu te mando uma gota de sangue, a gente vê os genes que determinam o HLA, é perfeito. Né? Está adequado ao nosso tipo de conhecimento atual da genética. Então, nós temos o Gene Partner, nós temos a Feramor, né, que aumenta em 60% a chance de você achar o seu parceiro com um suave bucal, um
pouquinho de células da saliva. De novo, Startup Stories, parece muito bonito nesses genes, né? Jeans, que em inglês parece calça jeans. Tá? É bem verdade que estudos se de fato existem feromônios em seres humanos são contraditórios, não existe prova, evidência científica disso, e o que parece que existe são feromônios ligados ao aleitamento materno, a relação mãe-bebê, tá? Mas não ao relacionamento afetivo entre duas pessoas. Talvez pior, eu acho que o pior tipo desses testes são os testes de talentos inatos, tá? Talentos infantis. Então, esse aqui é o The Making of Me. Conheça o seu DNA e é um teste de DNA para escolhas inteligentes na sua vida. Né? Não na sua vida, porque até que se fosse na sua vida, tudo bem. Não, na vida do seu filho. Tá? Então, eles têm o Geniometer, que dá a tendência de vários traços, então altura, potencial atlético, dieta e peso, performance de memória, se a pessoa vai precisar usar óculos ou não, se vai ser um tipo matutino ou vespertino. Tá? Você pode fazer por só $120. Isso é outro ponto. Os testes são, em geral, relativamente baratos, o que significa que eles são acessíveis a uma parcela muito grande da população. Tá? Outra empresa, a MapMyGene, que diz quais são os benefícios, então, desse tipo de teste. Né? Entender os talentos naturais e a personalidade do seu filho e moldar o seu desenvolvimento baseado nesse conhecimento. Tá? Então, utilizar melhor os seus recursos, né, investimentos, e o seu tempo para aquelas áreas que a pessoa já tem uma aptidão. E, às vezes, isso é tão chocante, essa é uma companhia dinamarquesa que tem essa frase: lide com os fatos e descarte falsas expectativas. Do tipo, mãe, meu sonho é ser aeromoça. Não, tu não vai ter altura para ser aeromoça, desiste, vamos pensar em outra coisa. Tá? E algumas dessas empresas, de fato, trazem exemplos desse tipo. Fulano queria correr, e sua mãe lhe comprou um violino, mas ele não tinha aptidão, coisas desse tipo. Tá? Bom, esse aqui é uma empresa, então, europeia, €219, mesma coisa. Um pouquinho de saliva, e a gente pode fazer o teste. A gente também tem que conseguir interpretar esses dados. Então, não adianta eu só fazer o teste, receber o relatório lá da empresa, mas todo o meu genoma foi analisado, uma boa parte dele foi analisado. Então, eu posso agora ir para uma outra empresa que vende aplicativos de como olhar aspectos específicos do meu genoma. Né? Então, por exemplo, eu posso olhar para a minha performance atlética. E aí eu vou ver o tipo de treino que é melhor para mim, baseado no meu DNA. O que está por trás disso? Está por trás disso que essa empresa, por exemplo, ela não vende os testes. Eu preciso pagar o teste para uma outra empresa e carregar os meus resultados na base de dados deles. O que eles querem? Eles querem os meus dados. Os aplicativos custam muito barato. Porque o valor não é vender o aplicativo, o valor é ter acesso aos dados genéticos de um número muito grande de pessoas. Tá? E isso tudo leva ao que a gente pode chamar de uma genética recreativa. Né? Que é só o termo já é um termo um pouco esdrúxulo. Existe genética médica, genética populacional, genética evolutiva e a genética recreativa, a genética de brincadeira. Tá? Que são testes questionáveis baseados numa ciência muito frágil. Os estudos que fazem as associações entre aquelas variantes genéticas e performance intelectual, altura, obesidade, tendência à depressão, em geral são estudos que nem sempre têm replicação, que têm tamanhos de efeito muito pequenos e intervalos de confiança muito grandes. Ou seja, a ciência por trás disso é muito frágil. A associação é muito frágil. Mas, obviamente, isso é pouco explicado para as pessoas que estão fazendo o teste. A gente sabe, e é um consenso entre várias
órgãos, né, relacionados à medicina e à genética médica, que se precisa fazer um aconselhamento genético adequado quando uma pessoa vai fazer um teste genético para uma condição médica. Tá? No entanto, o que essas empresas que não oferecem aconselhamento genético argumentam? Que eles não estão fazendo testes clinicamente relevantes. E, portanto, eles não precisam de um aconselhamento prévio. Mas só porque eles não são clinicamente relevantes significa que eles não provocam danos? Não. Por outro lado, e agora eu vou mudar de opinião, o impacto negativo desses testes parece ser um pouco menor do que o que se antecipa. Tá? Algumas pessoas sugerem que esses resultados, de fato, podem ser usados para melhorar os hábitos de saúde das pessoas. Porque, então, estou mais preocupada com a minha saúde, porque eu fiz um teste genético, e aí eu melhoro os meus hábitos de uma maneira geral. Tá? O que eu acho que é pouco explorado é o quanto que esses testes podem aumentar o conhecimento sobre genética, o interesse científico das pessoas, né? E se eles são ou não uma oportunidade de aproximação da ciência com a sociedade, porque eles representam uma transposição muito rápida de conhecimento científico para a sociedade. Mal transposta, mas será que a gente não pode aproveitar isso para ser uma ponte para algo melhor? Existem de fato, algumas iniciativas nesse sentido, que eu estou chamando aqui de genética colaborativa. São o quê? São, normalmente, iniciativas baseadas em universidades, que pedem que as pessoas coloquem os seus dados em plataformas comuns, que são usadas por vários grupos, para pesquisa científica. Tá? Então, esse aqui é o DNA Land, da Colômbia, o Genes for Good, que é da Universidade de Michigan. Esses aqui pedem não só os dados genéticos, mas também informações sobre a pessoa. Tá? Com 77.700 participantes em março desse ano. Esse é o OpenSNP. O OpenSNP é um pouquinho diferente, porque ele não é ligado a uma universidade, ele é uma iniciativa de um grupo de pessoas, e ele funciona por crowdfunding. Então, as pessoas pagam para manter o site no ar, e são 2 pesquisadores belgas que mantêm. Todos eles fazem o quê? Eles recebem os dados e analisam, sem dar um feedback para a pessoa, e não fazem os testes. Os testes vêm de outras empresas. Tá? Esse aqui é outro, o Personal Genome Project, de Harvard e do Reino Unido, o qual fez, então, uma tentativa, né, de aproximação com a população, fazendo um aplicativo, que é o GenomeMe, para auxiliar as pessoas a entender como é que funciona, então, o genoma humano. E aí, por exemplo, tem um exemplo aqui sobre cor de olho. A minha cor de olho é predita ser azul pelos meus genes, e eu realmente tenho olho azul. Tá? Quem quer saber a cor de olho pode comprar um espelho, é mais fácil do que fazer um teste genético, mas também serve. Bom, a informação genética está amplamente acessível, né, a despeito das recomendações das sociedades. As coisas estão acontecendo a despeito do que as pessoas pensam sobre isso. As empresas vendem essa imagem muito positiva, e eu acho que eles fazem um determinismo genético suave, né, de que a gente vai fazer o teste e vai ter o resultado. A comercialização dos testes é uma maneira de obter informação, e o valor está na informação genética. E existem questões importantes sobre confidencialidade que ainda não foram bem debatidas. Eu estou com meu tempo curto, mas eu vou falar rapidamente sobre essa história. Esse aqui é um projeto que se chama DNA Doe Project, de um pesquisador americano que conseguiu utilizar esse tipo de dados, esse tipo de informação genética, para a identificação de pessoas. E fez isso para identificar vítimas de casos que já não tinham sido identificadas e tudo mais. Então, aqui um dos primeiros exemplos deles é uma vítima 37 anos depois de ter encontrado o corpo. E agora, vocês podem ter visto, no início desse ano, foi identificado um assassino, né, famoso nos Estados Unidos, através de um teste genético. O que aconteceu?
havia esse caso, que tinha encerrado lá em 1986, uma pessoa que estuprou 50 pessoas e matou pelo menos 12 na Califórnia, e nunca tinha sido identificado. Em 2018, usando essa companhia JetMatch, a polícia entrou com os dados de DNA de amostras, né, encontradas na cena do crime, e encontrou uma correspondência com uma pessoa que tinha feito um teste para achar suas vinculações genealógicas, tá? E que era um sobrinho desse criminoso. E aí, identificou o criminoso. Certo? O que é a questão aqui? Eles entraram como se fosse um usuário regular. A polícia não tinha um mandato, não falou para a companhia. Eles entraram com os dados, como se eles também estivessem querendo procurar parentes pelo mundo. E acharam um parente. Tá? E aí a questão é se a evidência genética, nesse caso, é comparável a outros tipos de evidência. E a gente passa mais um ponto para o que eu estou chamando de genética forense 2.0, que é, hoje nós sabemos regiões, né, do genoma que estão associadas a características faciais. Como é que é o nariz, como é que é a angulação, né, da testa, como é que são as sobrancelhas, se o cabelo vai ficar cinza, não vai. E, a partir disso, eu consigo, com uma amostra de DNA, fazer uma fenotipagem de um indivíduo. Essa é a fenotipagem a partir dos dados genéticos e essa é a foto real desta pessoa. Tá? Então, eu posso reconstituir o rosto de um indivíduo a partir de uma amostra. Como que eu vou lidar com as questões de consentimento das pessoas envolvidas? Como lidar com as pegadas de DNA que todos nós deixamos para trás? Porque a gente deixa DNA em tudo que é lugar. Tá? E aí, eu vou fazer uma homenagem aqui para o professor Salzano, que escreveu esse artigo em 2017, se eu não me engano, sobre a geneticofobia. E a questão de que a gente também não pode agora, bom, tudo que é genético é ruim, vamos parar com tudo isso. E, né? Formação genética ela não deve ser temida. E é preciso ter cuidado para que, quando a gente fala nesses problemas, não reforce os estereótipos deterministas. Ah, mas aí eu deixei meu DNA aqui, e depois a Karen tomou um gole d'água, eu posso pegar o DNA dela que ficou no copo, e eu vou saber tudo da vida dela. Por quê? Porque o DNA determina tudo da vida dela? Não. Então, qual é o problema dela ter deixado o DNA no copo? Né? Então, a gente tem que caminhar entre esses dois paradigmas. Por quê? Porque a gente tem que viver com os nossos genes, e por que eles importam mais do que a gente pensa, mas nem tudo está nos nossos genes. Né? Então, esses são dois livros. Esse aqui é um livro bastante importante no ramo da biologia, porque existe muito mais na natureza humana do que está nos nossos genes, ainda que alguns pensem mais para o lado de cá. Tá? E, só para terminar, não podia deixar de falar em Gattaca. A gente sempre imaginou que o futuro genético fosse isso. Da Gattaca é um filme de 1997, né, que acho que todo mundo já viu, e que também fala sobre um determinismo genético que perpassa, né, a sociedade. A gente não chegou num Gattaca e não sei se nós vamos chegar, mas nós estamos indo para um caminho um pouco diferente, que é, sim, vamos vender testes genéticos, os testes genéticos vão nos ajudar a tudo. Tá? E então, a gente passamos da era de uma inocência genética e entramos numa era de responsabilidade genética, da qual a gente não vai conseguir sair tão cedo. Muito obrigada.